Pouca gente entende isso, mas o lucro no leilão, ele não vem depois da venda. Ele já nasce no dia do arremate. Quando você compra um imóvel pela metade do preço, o desconto já é o seu rendimento antecipado. Porque enquanto a maioria investe para talvez ganhar depois, o investidor de leilão já começa ganhando. Eu não estou te falando de promessa vazia, não. Estou falando de matemática pura. É valor de mercado menos o valor da compra, que ali você já tem lucro previsível, lucro embutido. E o leilão, o Rodrigo sabe que é o único jogo onde o investidor já começa com vantagem. Porque assim, não adianta você pagar barato. Você tem que pagar muito abaixo do valor do mercado. E também saber o que fazer depois, porque não é só apertar o botão aqui. Você tem que aprender a como você já ganhar duas vezes, tanto seja na hora da compra, como na hora da saída. Seja você vendendo, alugando, fazendo refinanciamento, usando uma carta de crédito de consórcio. Porque se você entender essa lógica, você não vai só depender de sorte. Você vai depender simplesmente de cálculo. Então é isso que a gente está falando, é você saber o que fazer com o ativo. Você tem que saber fazer a alavancagem patrimonial. A maioria, ele associa a alavancagem a risco. Agora, tudo na vida tem risco. Mas o verdadeiro risco é se você comprar sem você entender o jogo. Entender que jogo? O jogo da alavancagem patrimonial. É simples. É você comprar o imóvel, você usar o dinheiro certo, você ter o banco como seu sócio oculto e o inquilino pagando a parcela para você. É só você investir no ativo certo, na hora certa, em vez de você travar todo o seu dinheiro numa operação só. Como é que você está, Denis? Tranquilo? Rodrigo, como que está funcionando esses processos dessas garimpagens aí, para você falar sobre a questão da alavancagem, a contenção de crédito, fluxo, da pessoa não agir com emoção, agir com cautela? Fala aí para a galera que está chegando aqui agora. Opa, bom dia. Aliás, boa tarde, pessoal. Tudo bem, Manuel? Então, essa questão é processual, né, Manuel? É muito processual. Você falou muito bem sobre a questão das emoções, né? As pessoas geralmente se empolgam e acabam, muitas vezes, pondo os pés pelas mãos. Qual é a questão processual que eu falo? Existe uma estratégia que precisa seguir, existe um trilho que precisa ser seguido que dá certo, que é a análise individual de processos, né? Principalmente, a gente fala na primeira etapa, que é a etapa de análise do imóvel. É claro que o que mais chama atenção, geralmente, e o que atrai, o que realmente a gente para esse negócio, são os altos descontos, né? Ou o deságio, né? Como é chamado. Então, esses descontos atraem a gente, mas a gente precisa destrinchar a questão toda processualmente falando, para não colocar os pés pelas mãos. Quando fala de processo, aí a gente entra aí numa seara aí mais profunda, né, Manuel? A gente fala de análise do imóvel em loco, né? Tem que ir lá para ver a região do imóvel, ver se ele vale aquilo lá mesmo, né? Tem análise jurídica, né? A questão judicial. Enfim, são vários aspectos, né, Manuel? Os processos nossos correm diariamente, né? O tempo todo aqui analisando, supervisionando processos, para que a gente faça tudo dentro de um trilho que já deu certo, né, Manuel? A gente tem um passo a passo para cada etapa, seguindo aquilo que já deu certo. Se não for feito assim, só na emoção, a probabilidade de dar errado aumenta muito. Está me ouvindo aí, Manuel? Beleza. A questão, então, é fazer com cautela, saber analisar o edital, saber analisar a matrícula, saber fazer o desenrolar na desocupação, aproveitar as oportunidades que tem em todo o Brasil, você ter o banco como seu aliado. A gente fala muito da questão do banco como aliado, né, Manuel, que você falou aí. É muito interessante quando a gente enxerga a possibilidade de alavancagem, né, Manuel? Hoje a Caixa Econômica libera aí muitos imóveis na modalidade financiado, né? E a modalidade financiado, após a aprovação de crédito, o cliente pode pagar dá 5% de entrada. Então, é 5% de entrada sobre o valor com desconto, né, Manuel? Então, o imóvel de
de 300 mil reais que está sendo ali colocado ali para venda por 150 mil reais, os 5% de entrada que o cliente vai dar, que o arrematante vai dar, é sobre os 150 mil, que é metade do imóvel. Então, ele está financiando 150 mil, que seria metade de um imóvel, que ele vai vender por 300, enfim, depois das composições de todos os custos, de desocupação, reforma, ali ele vai ter um lucro muito alto, muito acima de mercado, né, Manuel? Que são os pontos fortes aí dessa modalidade de investimento, que são os leilões de imóveis, né? A gente considera isso muito acima da média, né, Manuel? A única questão aí que entra, geralmente, que a gente precisa ter mais cuidado e não é pontual, a gente não pode cravar o resultado, é acerca da liquidez, ou seja, do tempo de venda desse imóvel. A gente não tem como cravar o resultado. Não, esse imóvel vai vender em 1 ano, esse imóvel vai vender em 3 meses, ou esse imóvel vai vender em 2 anos. A gente não tem como cravar isso. Mas o X da questão é que aquele lucro já foi realizado. Ele já comprou o imóvel com 50% de desconto e esse patrimônio já está realizado. Né, Manuel? É isso que a gente sempre exalta aí nas nossas conversas, né, com os nossos clientes, porque na modalidade alavancada o cliente não vai tirar todo o dinheiro do bolso, ele vai estar pagando aquela prestação mensal e digamos que ele venda esse imóvel em 1 ano. Então essa composição do débito mensal da prestação vai sendo colocado ali na planilha, já com uma previsão, né, digamos previsão de 12 meses, então ele já tem ali a previsão do lucro, do ROI que ele vai ter sobre aquele investimento, né, Manuel? Então, é muito seguro, né? A única questão realmente é a liquidez que tem essa variável, né? Que a gente não tem como cravar. Agora, que o investimento foi lucrativo, o patrimônio do cliente já aumentou, já duplicou, né? Ou menos, enfim, já aumentou o patrimônio, isso aí é fato. É isso mesmo. Aqui a gente vai mostrar na prática agora, como que você faz uma alavancagem financeira, uma alavancagem patrimonial. O que a gente vai fazer? Aqui agora a gente vai te ensinar a fórmula, como que você faz 70 mil reais virar 1 milhão e 100. Sem mágica, sem pegadinha. O que você vai fazer? Primeiro você tem que saber em qual ativo você vai aplicar. Porque dívida segura, dívida sadia é aquela que vai te gerar renda, não te jogar para baixo, te deixar endividado com coisas desnecessárias. Então é simples assim. A primeira regra da alavancagem patrimonial é você saber fazer o fluxo antes da emoção, porque cada imóvel precisa ter entrada, ele precisa ter manutenção. Você tem que saber como que funciona isso para isso aí não virar uma armadilha. Porque se você fizer o passo a passo tudo certinho, esse desconto realmente vai virar lucro e não armadilha. Então é simples, gente. Eu falo sempre aqui, eu vou te mostrar o exemplo desse imóvel, mas para quem não entende é o seguinte: simplesmente se você vai pegar um imóvel que vale 200 mil, você vai pagar em torno de 100 mil e ainda você não vai descapitalizar como se você entrasse só por 5 mil. Eu vou te mostrar aqui como é que funciona isso na prática. Como que você vai fazer 70 mil virar 1 milhão 188. Então você vai pegar aqui 350 mil, você vai jogar na planilha de viabilidade financeira, você vai fazer o processo da alavancagem. Então aqui a gente vai preencher para você como a gente faz com os nossos imóveis. Você joga aqui, então tá aqui, coloquei. E qual que é a previsibilidade de venda? Vamos pegar aqui. Então o imóvel avaliado em 1 milhão 188, esse imóvel você pode muito bem deixar no Airbnb e te gerar renda para pagar a parcela. Aqui a parcela, por exemplo, dessa carta de crédito que você vai conseguir em torno de 3.539. É uma oportunidade muito boa. Eu vou te mostrar aqui que uma forma, qual é a sua previsibilidade de lucro. E aí o que vai funcionar? No dia que você vender, você já sabe, mesmo se você não alugasse o imóvel, você já teria lucro. Mas ainda estou te falando que aquele dinheiro que você ia pagar à vista, você pode deixar ele rendendo lá no CDB, por exemplo, em qualquer tipo de investimento. Espero que você ganhe pelo menos 1%. Aqui eu estou te colocando aqui, ó, por exemplo, você vai ter custo com a documentação. Aqui eu já vou basear em cima do valor que você vai estar pagando, porque não é só pagar o imóvel, tem o custo com a documentação. Temos que ver qual que vai ser o custo seu nesse período. A previsibilidade aqui é em torno de 12 meses você fazer o giro desse imóvel, mas você não tem problema se passar um pouco, porque você vai estar usando o dinheiro do banco, você vai ter o banco como seu sócio oculto e o inquilino pagando juros para você. Questão de documentação, isso aqui eram os custos. Estou colocando aqui uma despesa com 10 mil para você dar uma maquiada no imóvel, comissão do corretor, despesa com desocupação,
Total de despesa aqui seria em torno de 87 mil. Lembrando que você ainda poderia ter uma grana boa te rendendo aquele dinheiro que você ia pagar à vista, você vai financiar, e você vai pagar um imposto de renda, só para o governo aqui você vai pagar 107 mil reais de imposto de renda, que é 15%. Mas ainda ia te sobrar em torno de 610 mil reais, o que representa 700% de lucro. Então é disso que eu estou falando. É você ter o banco como seu sócio oculto, o inquilino pagando juros. Esse imóvel aqui, por exemplo, é lá em Indaiatuba. Você poderia muito bem deixar ele no Airbnb, fazendo renda para você. Então, por exemplo, vamos supor que você alugasse esse imóvel por 6 mil reais, o rendimento dele é 6 mil reais. Você pagaria os 3.500 da parcela todo mês, sobraria 2.500. No dia que você vendesse, tirando todos os custos, você ia ter no mínimo 610 mil de lucro. Então é disso que eu estou falando. O leilão ele é só uma ferramenta, mas o produto principal aqui é imóvel. O leilão ele é só o ambiente de uma informação assimétrica. Se você domina edital, matrícula, se você entende do mercado imobiliário, você já entra impulsionando os seus negócios. A inteligência, ela não está só em achar o imóvel, mas você tem que saber ler o cenário certo antes de arrematar. Então você tem que saber se é um excelente negócio. Preço não é tudo, você tem que saber se o imóvel tem liquidez e o que fazer com o imóvel depois da compra. Então esse é um ponto que quase ninguém te explica. Não te fala de juros, de liquidez, porque todo mundo só fala compra, 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 mas tem que ter a solução para venda, tem que saber quem é o público certo antes mesmo de você arrematar. Se você aplicar o dinheiro, usar essa estratégia, achar a boa oportunidade, saber o que fazer com o imóvel, fazer esse ativo se pagar sozinho, você não está gastando, você não está arriscando. Você está só transferindo o custo para o tempo e para o mercado. E no fim, quando você vende, é o comprador que quita o seu saldo do devedor. Você pode vender a qualquer momento. Então é só, como eu estou te falando aqui, eu acabei de te mostrar, né? Como que você faz 70 mil reais virar 1.188.000, comprando de uma instituição segura, que eu estou falando do Santander. Então é um banco confiável, está há anos no mercado aí. Então isso aqui é o jogo dos investidores sérios. Lucra friamente, sem dó, sem se emocionar, sem ficar participando de disputa. Isso aqui não é promessa milagrosa, não é negócio de dinheiro rápido, não. Aqui o ganho vem da sua estrutura, não é de emoção, não. Se você domina isso aqui, você ganha consistência, não é questão de sorte. Tanto faz se você vai adquirir esse imóvel com consórcio, com financiamento, com recurso próprio, isso aí tudo é ferramenta. Agora, o melhor jeito é você conseguir do jeito que eu tenho aqui proporcionar, para você conseguir sua carta de crédito com 24 horas, para você já fazer a alavancagem, tendo o banco como seu sócio oculto e o inquilino pagando juros. É só isso. Agora, quanto mais barato você pegar o dinheiro para você alavancar, isso é ótimo. Então é só investir no ativo certo. É por isso que o leilão é a base perfeita. É ativo real, desconto real e segurança jurídica. Você não vai achar essas oportunidades no LX da vida, no Viva Real, no Mercado Livre, no Zap, no Quinto Andar. Eu estou falando de coisa séria, seguro. Então você tem que pensar inteligente. Você tem que definir um plano de ação para você antes mesmo de dar o lance. Porque senão, se você só comprar barato e você não comprar um ativo que te dá liquidez, pode ser ilusão contábil. O que é o leilão, para quem não entende? É simples. É o casamento entre a matemática e a paciência. Não é apertar um botão aqui e já ficar rico da noite pro dia. Não é nada disso não, gente. Não vai pensar que o negócio é fácil. Não é bagunçado, não. Você precisa entender o valor, o fluxo, o tempo. E o lucro, ele mora no cruzamento desses 3 pontos. É só isso. Se você ignorar alguma etapa, aí o barato pode sair caro. Então, você tem que saber se realmente aquele imóvel vale a pena. Você não pode comprar em qualquer cidade. A gente compra aqui imóvel em vários lugares do Brasil. Só que você tem que saber se tem liquidez. Geralmente a gente compra em regiões metropolitanas, onde as pessoas nunca sequer ouviram falar de leilão. E que tem, gente, tem o que tem de imóvel aqui, quem dá o primeiro lance leva, não está escrito no gibi. Agora tem gente que pensa que o leilão é arriscado. Sim, é arriscado, mas sabe para quem? Para quem não sabe lidar, não sabe ler edital, não sabe ler matrícula, não entende desocupação, não entende de reforma, de venda, de simulação. Agora, o verdadeiro risco é quem está comprando imóvel na planta, pagando um absurdo, sem usar o imóvel, pagando caro, quando termina de pagar, paga 2, 3 imóveis e achar que está seguro. O leilão, ele é um risco, tudo na vida tem risco. Só que é um risco que ele se recompensa de forma dobrada. Se você comprar um imóvel com pelo menos a metade do preço, agora, tem que ter meta. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Sem meta,
aí o risco domina. O que faz com um imóvel desse aqui depois que compra, Rodrigo? É só chegar, já vender, tem que fazer algum procedimento cartório, prefeitura, tem que fazer alguma reforma? Como que funciona? Explica mais na prática como é que está sendo o seu trabalho hoje, o que você está desenvolvendo. Explica para nós aí. Então, Manuel, o nosso trabalho, geralmente, a gente procura sempre aprimorar, né, as questões. A gente já tem um trilho, já tem um passo a passo, como eu falei antes, que já deu certo, que já vem dando certo. Porém, a gente sempre procura aprimorar. As questões, por exemplo, depois que arrematou o imóvel, a gente pressupõe, por exemplo, depois de arrematar, porque esse imóvel que foi arrematado já foi validado, né, por uma assessoria, por algum especialista, né, em todos os aspectos ali, jurídico, documental, débitos, valor de mercado, planilha financeira, né? Então, pressupondo que esse trilho foi seguido de maneira correta, o primeiro passo é saber se, por exemplo, vai ser fácil desocupar esse imóvel. Temos o contato do ocupante, então a nossa equipe vai entrar em contato com esse ocupante e vai colocar em prática a estratégia de negociação de desocupação extrajudicial, ou amigável, né, ou humanizada, como a gente fala. Juntamente com esse processo, a gente já, de desocupação, a nossa equipe especializada em documentação, transferência à distância, já vai estar entrando em contato com o arrematante, o proprietário do imóvel, para dar sequência ali nos trâmites burocráticos de transferência. Então, o pessoal nosso que é especialista já vai estar ali orientando como o cliente fazer processo de assinatura via digital, né, seja notariado ou certificado digital, né, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo que esse arrematante estiver, né, a gente consegue fazer à distância. Então, os dois processos correndo junto, a gente vai dando sequência. Desocupando o imóvel, a gente conseguindo ali fazer o processo de desocupação amigável, a gente já entra com um orçamento de reforma, né, que a gente faz a administração de reforma, em qualquer lugar do Brasil, ou na maior parte dos estados do Brasil. As nossas equipes elas são terceirizadas, só que elas são validadas. Então, a gente só coloca equipes ali que tem referência, que já tenham feito imóveis para alguém da nossa equipe ou assessores de referência, né? Então, essa equipe ela vai lá, vai fazer o orçamento, tudo filmado, todos os pontos que precisam ser reformados desse imóvel, né? Bem como também ali o orçamento de material necessário para aqueles reparos, tudo isso sendo filmado. Para confirmar essas informações, a gente envia um diligente, né, que vai exercer ali também um passo a passo, o diligente local pessoalmente vai ver se é aquilo mesmo que tem que fazer e ali apresentado ao investidor do nosso grupo. Então, o investidor autorizando, a gente dá sequência ali na reforma, né? Enfim, eu estou falando de maneira superficial, mas são muitas microetapas, né, dentro das etapas que precisam ser cumpridas para se atingir um resultado. Na prática, é isso aí, Manuel. A gente procura sempre estar supervisionando, né, todos os dias os vários clientes. Tem obra, no caso imóvel que está arrematando, que vai começar ali a etapa de desocupação, negociação. Tem imóvel que já está, de repente, ali finalizando a reforma, a gente está mandando vistoria ali para aprovar essa reforma, o cliente pagar a mão de obra, a finalização. Tem trabalhos ali que estão na metade do caminho, está na metade da reforma. Tem outros que estão na via judicial, que a gente também, apesar de ser a minoria, né, 10, 15% dos clientes, que a gente não consegue fazer a negociação de desocupação humanizada ou amigável, a gente tem que ir para a via judicial, né? Geralmente leva em torno de 90 a 120 dias para fazer essa desocupação via judicial. Então, aí a gente está ali com o nosso departamento jurídico, que é o nosso parceiro, especializado ali somente em emissão de posse. Lembrando que isso é muito importante, né, Manuel? Na prática, a gente visualiza muitos erros aí, né? Pessoas que pegam o advogado aleatório e daí ele dá entrada num processo diferente, né? Tem que entrar com a emissão de posse e tem que ser um advogado especialista nessas causas imobiliárias, né? Então, a gente acompanha de perto cada processo, tem uma estratégia também, né? Ali junto com o advogado para poder acelerar o processo junto ao oficial de justiça local,
lá na cidade. Enfim, Manuel, na prática, tem muitas particularidades, muitos detalhes, e só quem realmente fez o processo muitas vezes vai conseguir resolver com mais rapidez ali o processo. É basicamente isso. O que você está achando aí do mercado popular, esses imóveis baratinhos, estilo MRV para revender? Como é que está funcionando isso aí, né? Olha, Manuel, é muito fluido o processo, né? Porque você pega um imóvel popular ali com alto desconto, né? Com baixo investimento, isso faz com que a maioria das pessoas possam fazer esse tipo de investimento. Você pega, por exemplo, hoje alguém que tem lá 30, 40 mil reais, ele já consegue iniciar como um investidor, né? Tem imóvel que a gente já arrematou para cliente aí por 10, 15 mil reais, né? Às vezes até menos. É claro que são imóveis deteriorados, em regiões não tão valorizadas, mas é um investimento que vai gerar um lucro ali a médio prazo, né? Então, assim como também tem imóveis que já estão basicamente prontos, né? Precisam de uma reforma básica, que o investidor pode comprar dando uma entrada de 5%. Então, o imóvel está lá por 70 mil, por exemplo. Então, 5% de entrada. Ele vai dar R$3.500 de entrada, né? Claro que a gente vai aprovar o crédito dele primeiro. Então, ele vai dar R$3.500 de entrada no imóvel, né? E vai ficar pagando lá a prestação de 400, 300, R$500 ali, de repente, uma prestação, até vender esse imóvel e compor o lucro dele. Então, assim, é muito prático o trabalho com os leilões de imóveis, focando nos imóveis populares, né? Como você falou aí, comparando com o MRV, né? Que é uma grande construtora, a gente não tem como comparar a questão de trabalho e lucro, né? E risco também, né? Porque às vezes demora o prazo de entrega de um imóvel desse, a pessoa que comprou um imóvel desse vai comprar lá no final, né? Um prazo muito longo e não vai ter tanto lucro, né? Vai ter basicamente a valorização local. O imóvel de leilão você compra com 50%, 60% de desconto, né? E finalizando aí, respondendo para você, o que a gente enxerga como vantagem nos imóveis populares é que um cliente que tem 500 mil, ao invés dele arrematar um imóvel por 500 mil, ele arremata 5 de 100 mil. Então, ao invés de uma chance só de venda, ele tem 5 chances de venda, né, Manuel? Então, ele tem 5 imóveis ali disponíveis para venda, um em cada região do Brasil, né? Bem analisado, dá mais trabalho, mas a probabilidade do dinheiro retornar mais rapidamente é maior, né, Manuel? Então, basicamente, a minha análise seria basicamente essa acerca dos imóveis populares, né? Menor investimento e, para quem tem mais valores para investir, aumenta bastante a possibilidade de retorno desses valores investidos. Isso mesmo. O que o Rodrigo está falando aqui, que o mercado popular ele é ideal para uma pessoa que quer diversificar a carteira, que quer ter liquidez, que vai comprar o imóvel, porque investir aqui no mercado imobiliário, fazer alavancagem, não é questão de glamour. Você tem que pensar na eficiência, porque cada imóvel pequeno desse aqui, ele pode virar uma fábrica de fluxo. E cada fluxo desse vira um alicerce para o seu próximo ativo. Rodrigo, então dá para escalar nesse negócio com segurança, começar pequeno e multiplicar patrimônio? Dá muita segurança. Inclusive, a gente sempre fala, né? A gente observa na prática o ponto mais alto do leilão, dos imóveis em si, é a segurança, né, Manuel? Hoje, você falar em investimento seguro no Brasil é um risco muito alto, né? O investidor, ele geralmente, quando ele pensa em fazer algum investimento, são muitas as emoções, né? São tantas as emoções, né? Porque ele tenta sempre buscar alta lucratividade, alta segurança, né? E a liquidez também. Mas o que realmente pega é a segurança. E o único investimento que oferece segurança total é o imóvel, né? Como a gente sempre fala, não tem como a pessoa perder o investimento. Ela comprou aquele imóvel, não tem como alguém chegar lá e carregar o imóvel, roubar dele, né? Agora, para aumentar a segurança desse imóvel, ele precisa de um especialista, precisa de uma assessoria, para que seja feita uma boa análise, para exercer aquela estratégia de maneira correta, para que ele realize aquele lucro. Apesar que, como a gente fala, né, Manuel?
Quando aquele imóvel está aprovado documentalmente, juridicamente, ali no quesito lucro, né, o ROI que vai dar de retorno depois da planilha financeira, se está todo esse trilho feito e a gente arrematou ali, o cliente autorizou e arrematou, ele já tem o lucro, basicamente já realizou o lucro, porque aquele imóvel ele já comprou, ele já tem lá os 30%, 40%, 50% de lucro em cima, né? Então ele já comprou o imóvel por 100 mil e esse imóvel tem uma valorização, ele já vale 180 mil, já vale 150 mil, então ele já realizou o lucro em termos de patrimônio, né? Então a questão segurança é o quesito principal que a gente sempre exalta aí nos investimentos de imóveis de leilão, né? Esse meu, o que o Rodrigo está falando aqui, gente, que a regra do investidor que prospera é assim, é escalar com segurança. Você pode começar pequeno, você não precisa ser milionário para você começar a fazer alavancagem patrimonial aqui com leilão de imóveis. Você só tem que entender o processo para você multiplicar. Porque o erro mais caro que tem é você começar a tentar fazer sozinho. Aí você tem uma base sólida. Porque a base, ela sempre é a mesma. É fluxo, lastro e margem. Ô, Rodrigo, só que não é só comprar o imóvel. E às vezes a gente fala, tem que fazer uma reforma no imóvel. A pessoa que acha que fazer a reforma no imóvel é como se fosse uma cirurgia. Não é uma reconstrução do imóvel, porque a pessoa está comprando por desconto, isso não vai ter problema nenhum. E a pessoa tem que saber que cada real gasto, na verdade, só vai aumentar o valor de liquidez a valorização do imóvel para o comprador final e vender mais rápido. Porque é o seguinte, não é gastar muito, não é fazer luxo, porque o luxo não vende, agora a eficiência vende, né? Então não é começar um imóvel do zero, não é isso? Exatamente. Essa é a grande diferença de você ir construir, né? Que você tem que começar do zero, vai se incomodar com todo aquele tempo e o lucro não é tudo aquilo, né? Dá um lucro, tem a segurança do imóvel, mas não se compara ao imóvel de leilão, né? Que você já comprou ele, vamos pegar aí, como você falou, o imóvel para reforma. Você pegou ele a 90%, né? Você vai pegar ele, geralmente vai fazer lá uma pintura, na pior das hipóteses, reparar um piso, um forro, fazer uma limpeza do quintal, se for uma casa, pintar um muro. Se for um apartamento, então é menos ainda, né, Manuel? Basicamente é uma pintura e uma substituição de piso, põe um laminado, faz alguma coisa para, como você falou aí, para agregar valor no imóvel. Então, muitas vezes aquele imóvel está avaliado ali, vamos pegar um imóvel popular, a Caixa Econômica avaliou em 200 mil, né, mas você arrematou o imóvel, estava por 200, a avaliação da Caixa é 200 mil, ele está no leilão por 100, você arrematou ali por 100, teve uma disputa lá, foi para 120. Só que daí você fez lá um móvel planejado, um imóvel simples, gastou lá 2, 3 mil reais, deu uma levantada, colocou um box bonito no banheiro, fez uma pintura, esse imóvel não é só 200 mil, ele vai para 220, 230 mil. Então, o seu investimento ali de 130, 140, você vai vender o imóvel por 220, 230. Então, o valor agregado é muito alto e o trabalho é muito pouco, né? Como se você for comparar com uma construção, né, Manuel? Você já pega ali algo 80%, né? A gente tem situações de imóveis que estão bastante deteriorados, que mesmo assim dão bem menos trabalho do que uma construção, né? Vamos pegar um imóvel que esteja ali só o piso, parede e muro. O que vai acontecer? Vai limpar aquilo ali, tirar toda aquela sujeira de tempo ali sem telhado e vai fazer, de repente, uma composição do piso, um telhado, uma pintura, repor ali as questões questões do banheiro, um piso, as portas que foram roubadas. Enfim, não é nada estrutural, né, Manuel? Você vai recompor o imóvel e colocar ele à venda. A vantagem sempre de um imóvel assim deteriorado quais são? Você paga um valor bem mais baixo, né? Muito mais baixo do que o do mercado, um desconto muito mais alto, às vezes 80%, 90% de desconto, e você não tem o processo de desocupação, né, Manuel? Então a gente fala, no leilão de imóvel, quando você não tem uma vantagem de um lado, você tem outra vantagem, né? Então você pega um imóvel que não tem desocupação, não tem que se incomodar com quem está morando. Você comprou ele hoje, você já pode mandar o pedreiro hoje lá mesmo fazer a reforma, né? E muitas vezes nesses imóveis bastante deteriorados, que não tem ninguém, a gente consegue mandar o pedreiro antes de arrematar já para fazer o orçamento. Então, o nosso investidor ele já vai ter ali a composição da planilha com o orçamento de reforma. Então, ele já tem ali 95%
do custo. Então, de um jeito ou de outro, na pior das hipóteses ou na melhor das hipóteses, é muito superior a um investimento, por exemplo, de construção civil, né? Muito bom o que o Rodrigo falou. Agora sim, para a gente fechar com chave de ouro, às vezes a pessoa acha que é só comprar. Tem que ter estratégia também para vender. Apesar que os imóveis aqui, você pode usar ele como a galinha de ovos de ouro, te gerando renda todo mês. Agora, existe estratégia, sim, gente, para vender rápido. Você tem que ter fotos profissionais, uma boa iluminação do imóvel. Na hora do anúncio tem que ter uma boa descrição clara, para mostrar que você tem um produto ali à pronta entrega. Você vai revender abaixo do preço de mercado, porque isso é muito importante. Porque as pessoas compram com confiança. Não é um tijolo. Um anúncio bem feito é a metade da venda. Como que você está usando essas estratégias aí, Rodrigo, para vender esses imóveis de forma rápida? Qual que é a estratégia aí para fechar com chave de ouro aí? Então, Manuel, hoje as tecnologias digitais elas elevam muito as chances, né, de divulgação e de venda, né? Hoje a gente tem vários parceiros que fazem o trabalho de tráfego pago. Então, é um trabalho exclusivo para aquele imóvel. Então, quando o imóvel é finalizado, está prontinho, está lindo ali, bonito, bem pintadinho, tudo, a estratégia é a indicação de um profissional que faz esse trabalho de tráfego pago focado no imóvel, focado naquela região, naquela cidade. Então, vai ser feito um vídeo criativo, como se falou, as fotos com iluminação boa, vídeos com boa iluminação, um bom descritivo daquele imóvel, né? E todo esse processo vai ser composto naquela cidade e vai ser enviado ali para aquela região, para as pessoas que possivelmente estão pesquisando imóveis, né, para compra, para morarem, né, para realizarem o seu sonho da casa própria. Então, assim, é uma ferramenta que eleva muito as chances de venda num curto período ali daquele imóvel, né? E também tem as opções ali tradicionais, né, Manuel, que são as imobiliárias locais, que muitas vezes já tem até pessoas ali já com o nome aprovado, com crédito aprovado, né? Então, via de regra, a gente sempre trabalha buscando, indicando essas opções para os clientes, para que eles obtenham e realizem ali o lucro de volta para o seu bolso o mais rápido possível. É claro que a gente sempre fala, a gente não conta com a venda daquele imóvel em um curto período. A gente não passa essa expectativa para o cliente. Porque, como eu falei, o lucro já foi realizado, Manuel. Ele já comprou o imóvel com desconto, ele já aumentou o patrimônio. Então, o patrimônio dele era de 100, agora ele tem um patrimônio de 150. Agora ele tem um patrimônio de 130, de 200, enfim, vai variar a região e o imóvel, né? Mas existem, sim, muitas boas estratégias que a gente tem executado e tem diminuído bastante o tempo de venda desses imóveis. É isso aí, Rodrigo. Agradeço aí pela presença. Às 16 horas estamos por aí também, mostrando mais novidade para a galera. E quem quiser fazer negócio com a gente, como é que faz aí, Rodrigo? Quem quiser fazer negócio com a gente, só chamar aí no WhatsApp ou aqui está sendo divulgado, eu acho que aqui pela live, né? No nosso site ou pelo nosso WhatsApp ou pelo WhatsApp aí divulgado, que a gente vai, um dos nossos atendentes, ou a gente mesmo atende, passar um orçamento certinho das 4 etapas que nós fazemos, né? Que é a etapa até arrematação, a etapa de transferência para o nome do cliente, a etapa de desocupação e a etapa de administração de reforma. Lembrando que nós fazemos esse serviço, nós prestamos esse serviço para clientes, investidores, não só do Brasil, mas para fora do Brasil. E tudo de maneira remota, de qualquer lugar do mundo, né? E imóveis também nas regiões interioranas, né? Lugares mais distantes, onde, inclusive, Manuel, a gente tem percebido uma margem de lucro bem maior, né? E a liquidez é parelho, é igual. Então, só falar com a gente, que a gente vai ali fazer um orçamento sem compromisso das etapas, né, da nossa prestação de serviço. É isso aí, Manuel. Valeu. Até mais. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.